Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos mergulhar numa obra bem particular, A Vida Escreve. Isso mesmo, é uma coletânea de contos, de 1960, que veio pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, atribuída ao espírito Hilário Silva. Uma colaboração e tanto. E o ponto central do livro, que o próprio Hilário Silva coloca, é bem instigante, né? Com certeza, a ideia de que a vida, ela grava nossos pensamentos. O tempo seria assim, tipo um caderno em branco, onde a gente escreve nossa história. Com as nossas ações, né? Na eternidade. Cada ato, cada escolha vai compondo ali os capítulos do nosso destino. Exatamente. É uma imagem poderosa. E é aí que a gente entra hoje. Nossa ideia é, investigar algumas dessas histórias, sabe? Tentar tirar dali as lições sobre escolhas, as consequências e essa perspectiva espiritual que o livro traz. E tem o prefácio do Emanuel, o novo servidor, que já adianta isso, Que o objetivo é usar o cotidiano, situações comuns mesmo, para passar princípios morais e espirituais de um jeito acessível. Para todo mundo entender. Sim, como se fossem pequenas janelas para a gente refletir, Isso, o dia a dia vira o palco onde essas dinâmicas mais profundas do comportamento humano e as conexões, muitas vezes invisíveis para nós, se revelam. Não é teoria abstrata, são leis agindo na vida real. Ok, então vamos abrir essas janelas, Viu o que a gente encontra. Um ponto que me chamou muito a atenção foi como o livro mostra as consequências quase que imediatas, sabe? De pequenas ações, de palavras. Ah, sim. Isso aparece bastante. É um recurso narrativo forte no livro, para mostrar de forma bem concreta que a gente não está isolado, Nossos atos, pensamentos, palavras, eles têm um eco, reverberam e às vezes de um jeito totalmente inesperado. Exato. Afetam o ambiente, a vida dos outros. Tem aquela história, O Grito, que é um exemplo perfeito disso, O Belmiro Arruda, mestre de obras, ele lembra de um ensinamento sobre usar a palavra para o bem. Sim, e numa situação super comum, O engenheiro pede para ele testar a acústica de uma construção. Aí ele junta a fome com a vontade de comer, digamos. Decide aplicar a lição e grita, com toda a força, "Confia em Jesus!" E o desenrolar aqui é impressionante, porque escondido ali perto, num terreno baldio, tinha um homem, no limite do desespero mesmo. Quase se matando, Desempregado, 8 filhos, uma situação terrível. E ele ouve aquele grito. Do nada. Aquelas palavras tiram ele daquele estado autodestrutivo. Ele desiste. E vai atrás para agradecer, Vai. Encontra o Belmiro, conta a história pro diretor da obra que estava ali e o resultado. Consegue um emprego ali mesmo na construção. Mesmo num ato que parecia banal. Exato. E como a história amarra tudo, A lembrança da lição, falar é dom de Deus, o ato do Belmiro e a consequência. Transformadora. É isso. Mostra que a oportunidade para o bem está em todo lugar, até num teste de som. E a consequência é prática, o emprego, bem direto ao ponto. E essa ideia de que o nosso íntimo se revela sem a gente nem perceber, tá lá em Sinais também. Ah, essa é ótima. O instrutor Bittencourt Sampaio está numa palestra falando justamente disso. Que os pequenos gestos do dia a dia mostram quem a gente é de verdade. Ele até exemplifica, A maldade aparece num ato de cólera, a avareza num vintém. E na hora H, exatamente naquele momento, alguém começa a bater na porta. Com insistência, depois já com impaciência. Que timing. Perfeito, E o instrutor, muito rápido, usa a situação na hora. Vejam este exemplo. Pelo comportamento atrás da porta, anuncia claramente que um dos seus reflexos mais altos é a impaciência. Um flagra ao vivo. É quase cômico, mas a mensagem é direta. A gente não consegue esconder por muito tempo, Nossas reações nos entregam. Exatamente. O livro usa esses feedbacks na hora para reforçar isso. O nosso interior vaza para o exterior. O tempo todo. De forma automática. Não adianta só a fachada. Não adianta. São as reações espontâneas que mostram a verdade. Como a história diz, é o cotidiano que nos revela um íntimo. Um chamado para a gente se observar mais, E falando em se observar, em estados interiores, o livro bate muito na tecla de algumas virtudes.
paciência, perdão. E aí, olha, a coisa fica séria. As histórias sobre a falta disso são impactantes. Sim, são apresentadas como ferramentas mesmo, né? Não só ideais. Ferramentas psicológicas, espirituais, para lidar com os desafios. E a falta delas, bom, pode ter consequências graves, até encurtar a vida. O caso do conto da mosca é... Uau! O contador, Fraga, ele ouve uma palestra que diz que a impaciência é tipo um suicídio indireto. E no dia seguinte... Tá lá ele no escritório, irritadíssimo com uma mosca. Uma mosca. Que não para de incomodar. E ele, num acesso de raiva, de impaciência total, dá um tapa na própria cabeça para matar a mosca. Um tapa violento. E o resultado? Trágico e irônico. Rompe um vaso cerebral, morte instantânea. É brutal. Para mostrar o que aquela advertência significava, né? Suicídio indireto. Não é só ficar nervosinho. É um descontrole que pode ser fatal. Exato. Liga a falta de mansidão a uma perda de vida mesmo. Lembra o bem-aventurados os mansos? O autocontrole vira questão de saúde, de longevidade, na visão do livro. Uma lição bem dura. E tem aquele detalhe final, né, que mistura o trágico com um humor meio ácido, mas que gruda na mente. Ah, sim. O que acontece depois, né? No plano espiritual, o instrutor Jerônimo explica para ele, por causa daquele ato de impaciência, ele perdeu 11 anos de vida que ainda teria na Terra. 11 anos? Por causa de uma mosca e um tapa? E para aprender a lição na marra, já que não quis antes, a tarefa dele agora é desenvolver a paciência como? Espantando moscas num hospital espiritual. Que ironia! A consequência é o espelho da falha. É um alerta muito, muito forte para a gente cultivar a calma, né? Não só por bem-estar, mas por equilíbrio vital mesmo. Isso. Usa o absurdo para fixar a mensagem. Impaciência não é defeitinho, é força destrutiva em potencial. E na mesma linha tem o perdão, em mesmo ferido. A história é forte também. Um rapaz leva um tapa na cara, injustamente, fica possesso. Que é vingança, né? Já tá até com um revólver na mão planejando. Mas aí um amigo convence a ir a uma reunião espírita antes. E lá ele recebeu uma mensagem psicografada, um recado direto para ele. Mesmo ferido, serve e perdoa. A corrigenda do ofensor pode ser amanhã. E ele decide ouvir. O que deve ter sido difícil pra caramba. Ele até reencontra o cara que bateu nele depois. Várias vezes, né? Mas ele se segura, lembrando da mensagem. E o desfecho que a história traz é que, dias depois, ele descobre que o agressor morreu, picado por um escorpião. E a interpretação que o livro sugere é clara, né? Sim. A corrigenda aconteceu, mas não por ele. É como se o livro dissesse, olha, a justiça acontece. Você não precisa se envolver, sujar as mãos e a alma com vingança. Exatamente. O foco não é nem a punição do outro, é o bem de quem perdoa. Ao perdoar, o rapaz se livrou do peso do ódio, preservou a própria paz. O perdão vira um ato de inteligência espiritual, de autopreservação. Confiar que a vida se encarrega, né? Isso. É mais sábio, mais benéfico, do que tentar fazer justiça com as próprias mãos. A correção veio, mas ele ficou de fora, livre de mais complicação. E essa ideia de mecanismos maiores agindo, de uma justiça da própria vida, leva a gente para outro ponto forte do livro. Essa realidade espiritual que interage com a gente o tempo todo. Sim, é fundamental na visão onde a vida escreve. Muitas histórias mostram isso. Inspirações, avisos, proteção, até influências negativas em outros contos. A gente não tá sozinho aqui, o plano espiritual participa. Perigo Iminente é um exemplo muito claro dessa proteção, né? O Basílio sozinho em casa, meio inquieto. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, abra o acaso, 3 vezes, e cai sempre na mesma página. Uma prece pro perigo iminente. Muita coincidência para ser só coincidência, né? Pois é, ele fica intrigado e decide fazer a prece. Aí ele vai até a janela, se debruça e ouve um barulho atrás dele. Ele vira rápido e... a surpresa. Uma cascavel enorme saindo da cama. Bem onde ele tinha deixado o livro. Que situação! E a história explica. O peso do livro acordou a cobra.
Mas a prece, inspirada pela leitura repetida, fez ele virar a tempo. E o texto diz que foi um benfeitor espiritual que avisou. Sim, a atribuição é direta. Para ilustrar que essa ajuda pode vir por intuição, por sinais, por essas coincidências que a gente às vezes ignora. É um convite para prestar atenção nesses sussurros, né? E a prece fortaleceria essa conexão. E essa conexão entre mundos e até entre vidas fica ainda mais explícita quando o livro fala de reencarnação e karma. Aí, o preço da remissão é a história mais direta e bem crua. Nossa, essa não alivia. São duas cenas, né? Separadas por quase 300 anos. A primeira, Portugal, século XVII. Um senhor feudal mata o meio-irmão, um menino de 7 anos, joga num poço com peixes vorazes para ficar com herança. Pura crueldade. Terrível. E a segunda cena, Brasil, 1957, Baixo Amazonas. A notícia de um jornal. Um menino de 7 anos, Adilson, caiu da canoa, devorado por piranhas, na frente dos pais, da irmã. E aí vem o ponto-chave, o mais chocante. O texto liga as duas coisas, diretamente. Diz que a morte horrível do Adilson, com todo aquele trauma para a família, foi o preço da remissão da falta cometida séculos antes. Quer dizer, Adilson seria a reencarnação do senhor feudal. É a sugestão clara. E os pais, a irmã, talvez almas ligadas àquele passado, testemunhando o resgate. É a lei do karma aplicada ali sem filtro. Ação e reação através das vidas. O sofrimento visto não como castigo do nada, mas como reequilíbrio. Isso, um reajuste de débitos passados. E aí o título do livro, A Vida Escreve, ganha outra dimensão, né? A escrita atravessa os séculos, cada vida um capítulo. E as ações de um capítulo respingam nos outros. Uma responsabilidade que vai muito além de uma vida só. Então, se a gente juntar tudo isso que a gente conversou, as consequências imediatas, o poder da paciência, do perdão, essa interação espiritual, reencarnação, resgate, qual seria a mensagem principal que fica? Olha, me parece que A Vida Escreve apresenta a vida como uma escola contínua, de aprendizado moral e espiritual. Cada situação, cada pessoa que cruza nosso caminho, cada desafio é uma lição em potencial. Uma chance de crescer. Exato. E as nossas escolhas, pensamentos, ações são as ferramentas. Com elas, a gente molda a nossa experiência agora e no futuro. Seja o futuro imediato ou o de outras vidas. É a lei da semeadura e colheita em ação constante. E bota a responsabilidade nos nossos ombros, né? Pelo que a gente sente, pensa e faz. Total, responsabilidade pessoal é muito forte. Aquela frase do Elário Silva no começo, a vida expressa tudo quanto queremos, é pesada, né? Sugere que somos nós que definimos a qualidade da nossa vida pelo que cultivamos aqui dentro e manifestamos lá fora. Não somos só vítimas das circunstâncias. Não, somos agentes ativos, construtores do nosso destino, na visão do livro. Para a gente fechar então, queria deixar uma reflexão final, inspirada numa outra história, Deus e Nós, que a gente não detalhou. Nela, um motorista, o Sebastião Lobo, ele é religioso, reza, vive dizendo Deus está comigo. Mas tem um dia péssimo, né? Briga no trânsito, multa, só aborrecimento. Isso. E no fim do dia, um instrutor espiritual, Eusébio, aparece para ele em espírito e dá um toque. Sutil, mas crucial. Ele diz: meu amigo, tudo está certo, mas não se esqueça de que nós também precisamos estar com Deus e entregar as mãos a Deus. Essa diferença é tudo. Não é só uma fé passiva, tipo, Deus está comigo, então tá tudo resolvido. É uma fé ativa, que exige esforço da nossa parte, de sintonia, de alinhar nossas ações com esses princípios. Exatamente. Então, a pergunta que fica para a gente pensar é: como essa ideia de que não basta Deus estar conosco, mas que a gente precisa se esforçar para estar com Deus, para entregar as mãos a Deus nas nossas ações, como isso mudaria nosso dia a dia, na prática? O que a gente faria diferente, né? Isso. Nos relacionamentos, no trabalho, nas reações. Se a gente encarasse cada momento como essa chance de praticar essa sintonia ativa,
de agir de acordo com os valores mais altos que a gente reconhece? Fica aí a questão para nossa reflexão. Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens deste podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.